Salve meus nobres irmãos, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Esse vídeo aqui, ele deixa claro, né, que o Deus que se fala, você vê muitos artistas dizendo Deus isso, Deus aquilo, mas não tem nada a ver com o seu Deus cristão, nada a ver. E acredito que nesse vídeo aqui, que não é para atacar ninguém, cada um tem o direito de acreditar no que quiser e seguir o que quiser. O que eu acho feio, que nesse caso aqui essa senhora faz, ela induzir as pessoas que esse Deus que ela está falando é o Deus bíblico. Ela fala em Bíblia. Olha, a minha Bíblia é assim. Ela deveria deixar bem claro, olha, eu sigo Aleister Crowley. Eu sigo aqueles mandamentos ali. Eu fui induzida nisso desde nova e sigo e acho muito bom. Sou muito bem sucedido e explicar, né, o porquê. O problema dessa turma, e é esse realmente o grande problema, meus irmãos, é que eles tentam induzir você, né, a se comportar como essas entidades querem, para que você se desvie, para que você vá se comportando daquele jeito, se tornando de fato um filho do diabo, literalmente, e faça isso sem nem perceber. Esse é o grande problema. É isso que eu fico realmente, não vou dizer o nome aqui, né, mas eu fico realmente revoltado por conta disso, né? Que eles sigam o que eles querem, que eles façam até a propaganda do que eles querem, eles têm o direito, né? Afinal é a tolerância religiosa. Agora, o problema é realmente induzir as pessoas ao erro, né? Querer dizer, olha, o Deus Criador, aquele que mandou seu filho, ele permite tudo. Tá tudo aberto, faz o que tu queres, há de ser da lei, né? Vamos ver aqui, vou colocar grande aí para você agradecer ao nosso irmão que enviou. Um abraço forte para ti, irmão. E é o seguinte, ó, escuta aí, ó. Começaram a me agredir, começaram a dizer que na Bíblia não tem nada disso. Eu não sei que Bíblia que essas pessoas leem, porque a minha Bíblia, ou a minha religião, ou o meu Deus é amor. O meu Deus, ele é cego, ele é mudo, ele é cadeirante, ele é branco, ele é preto, ele é baixinho, ele é gordo, ele é magro, ele é gay, ele é tudo. O meu Deus é tudo isso, entendeu? Então eu só não é preconceituoso. Quer dizer, a outra que tá ali, né, fica só, não diz nada, porque na verdade esses artistas graúdos como a Xuxa, eles só topam dar a entrevista se você for, durante essa entrevista, um vassalo, né? Se você não fizer nenhuma pergunta constrangedora, se você não fizer nenhum... Peraí, isso aqui é outro que a gente vai ver, é horrível fazer duas coisas, né? Você não pode fazer nenhuma pergunta constrangedora, você não pode colocar alguma coisa que deixe eles embaraçados, sabe? Então é o tipo de entrevista que eu jamais faria, por isso que eu nunca fiz, nem vídeo ao vivo aqui eu faço. Por conta disso, família, é difícil. Onde foi que eu botei? Acho que foi aqui, família. Que é essencial para você entender, né, o porquê dessas coisas. Por que que isso está acontecendo? É uma forma de tentar ganhar a alma das pessoas, porque para eles, meus irmãos, não interessa você estar dizendo o nome certinho, né? O cristão, ele tem muito isso. Não, hoje tá a maior briga, né? Qual é o nome do Salvador? Era esse, era aquele? Como se o que importasse não fosse a doutrina, né? Para os caras não importa a doutrina, importa o nome certo. Eu quero falar o nome certo. Eu já disse, eu parei com isso, né? Até um tinha me convencido a isso. Depois do vídeo eu digo, olha, cara, respeito quem quer falar certinho, beleza, acho que não tem problema nenhum. Acho que inclusive as letras têm poder, eu coloco isso também no meu diário, né? Eu coloco inclusive as letras originais. Porém, meus irmãos, eu acho que o mais importante de tudo, né, é o comportamento, é o nosso dia a dia, porque ele disse, através dos seus atos reconhecerão que são meus discípulos. Então eu acho que a gente tem que trazer, né, a doutrina, a sã doutrina para o nosso comportamento, para as nossas atitudes, a nossa forma de pensar. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? E é claro que aí se você já faz assim, Davi, eu já faço assim, eu também estou querendo falar o nome certo. Então, tamo junto, né? Só não substitua uma coisa pela outra, é só isso que eu estou falando. Né? Porque senão já vem um e diz, ele tá dizendo que não é importante, maldito, miserável. Não tô falando isso, velho. Tô dizendo só isso, né? Então vamos lá. No filme Nefários, que tem em português, muita gente perguntou nos comentários. Gente, o filme Nefários já saiu em português, se chama Nefasto. Procure aí, você vai encontrar esse filme, tá certo? E ele mostra, né, uma pessoa ali possuída, explicando quais são os planos do Coisa Ruim, né? Vou colocar aqui para vocês verem um trecho que bate um pouco com o que essa idosa, né, acabou de falar, né, com todo respeito. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Olha, James, não se trata apenas de você, Edward, para ser franco. Se trata de todos. Toda a raça
raça humana. Todos nós contra todos vocês, não é mesmo? Bom, se esse é o caso, o seu lado não está indo muito bem. Você acredita mesmo nisso, James? Sim. Nós nunca estivemos tão livres. Altos índices de alfabetização. Estamos trabalhando para acabar com o racismo, com a intolerância, com a desigualdade de gênero. As pessoas podem amar quem quiserem. Se quiserem fazer o que quiserem. A diversidade não é mais um sonho. Discurso de ódio não é mais tolerado. E politicamente, chegamos a uma posição moralmente superior. James, eu acho que eu te amo. A alfabetização, James. James, um aluno do ensino médio lê como um do 6º ano. Vocês têm jogadores de basquete que ganham 30 milhões por ano denunciando racismo. Tudo isso enquanto usam tênis feitos por trabalho escravo. Deixa eu te contar uma coisa. Atualmente o seu mundo tem 40 milhões de escravos. Mais do que os romanos tinham no auge do império. E sabe a melhor parte? Metade desses, metade, são escravos sexuais, James. E quanto ao discurso de ódio, bom, sabe o que é irônico, James? A gente não inventou esse negócio. Vocês fizeram tudo por conta própria. Vocês surpreendem a gente de vez em quando. Eu não sei o que tem de engraçado nisso. A conclusão é que acabou. Acabou, é isso. E fizemos tudo bem na cara de vocês, James. E agora o mal está por toda parte. E ninguém se importa. Eu não concordo. Provando que alcançamos nosso objetivo. Aos poucos, através dos filmes da TV e da mídia, desestabilizamos vocês, redirecionando sua visão de mundo a ponto de você nem mesmo reconhecer quando algo está bem na sua frente, não é? E tem mais, James, você nem consegue sentir quando está errando. E quanto a vencedores e perdedores, opa, isso é decidido na hora da morte. Os números exatos são um segredo bem guardado, mas tem mais de vocês acabando na casa do meu mestre do que na casa do inimigo. Muito mais, Jimmy. Ele se refere a Deus, né, como um inimigo. Para eles, Deus é o inimigo. E é muito interessante essa parte do filme porque ela casa com isso, né? O pessoal metido a intelectual, eles olham para o passado e dizem: as pessoas eram muito preconceituosas. Hoje nós estamos tendo a liberdade e a igualdade, quando na verdade o próprio demônio falou, né? O ator, né, fazendo o personagem, ele diz a grande verdade ali. As pessoas hoje são escravas dos seus desejos. Elas não são mais capazes de dizer: não, isso é ruim, até para minha saúde, em muitos casos. Hoje, né, é até complicado você falar, mas com todo respeito, nós tínhamos vários vídeos aqui mostrando especialistas da saúde dizendo que o órgão, né, excretor, ele não deveria ser utilizado para outras coisas a não ser soltar o excremento, né? E que aquela zona ali está cheia de bactérias. Quando você fala, ou tentam negar, varrer essa verdade para debaixo do tapete, te silenciando, ou dizem: não, mas as pessoas usam, né, o preservativo. Você acha que duas pessoas que se amam, né, vai usar? Duas pessoas que vivem junto vão usar? É óbvio que não. Então, tinha uma doutora, né, muito corajosa, falando da endiocardite bacteriana, né? Eu, como disse para vocês, trabalhei durante um tempo numa enfermaria de pacientes terminais do vírus da AIDS. Tá? Era o Hospital Gafreguinli, aquele onde morreu o Cazuza. E a enfermaria era a 10ª enfermaria do Gafreguinli, que foi justamente aquela patrocinada por ele. Na época, naquela enfermaria haviam 20 pacientes. Todos eram homossexuais. E quando a gente termina a clínica médica, a gente tem que fazer uma monografia para a conclusão do curso. E como todos os pacientes tinham AIDS, nós escolhemos a AIDS para escrever. Quais as doenças oportunistas que acontecem com o vírus da AIDS? Naquela época não havia o coquetel, o número de doenças oportunistas era muito maior do que era hoje. Então nós pegamos todos os prontuários dos 20 pacientes e pegamos também 100 prontuários de pacientes anteriores. E fizemos a listagem estatística das doenças. Em primeiro lugar,
estava endocardite bacteriana. Todos os 120 pacientes que nós escolhemos eram portadores de endocardite bacteriana. Era a colonização das válvulas cardíacas por bactérias. Então, nós colocamos, primeiro da lista, endocardite bacteriana. Segundo lugar, aí tinha pneumociste carine, tinha tuberculose, tinha um monte, aí a gente ficou colocando. Quando a gente foi apresentar para o professor, ele pegou assim, peraí, tá errado. Aí ele riscou de bacteriana. Eu fiquei, mas por quê? Todos... Aí eu falei, faça uma... Eu fui lá, todos tinham. Aí eu fui no outra enfermaria. Todos eles tinham endocardite bacteriana. Poxa, todo aidético tem endocardite bacteriana. É uma doença que vem com a AIDS. Aí eu voltei lá. Bom, todo paciente imunodeprimido produz inicialmente endocardite bacteriana. Ele disse, não. Disse, mas todos os nossos pacientes têm. Ele disse, mandou ir noutra enfermaria com pacientes terminais, com câncer e outras doenças degenerativas. Nenhum deles tinha endocardite bacteriana. Todos estavam imunodeprimidos. Eu fui na área imunológica. Nenhum paciente imunodeprimido tinha endocardite bacteriana. Bom, endocardite bacteriana não é uma complicação daqueles imunodeprimidos. Então é o quê? Aí esse professor me explicou os fatos da vida, não de maneira tão agradável como vou fazer para vocês, né? Então ele me explicou que isto não era decorrente da AIDS, era decorrente do sexo anal. Essas coisas, meus irmãos, é bem complicado de se falar hoje, porque tudo, né? Como não tem como debater contra isso, aí joga pro lado que você está sendo mal, que você está atacando lados. O tempo todo os nossos vídeos estão sendo classificados assim. É porque é sério, família, não fica aqui o tempo todo falando. Eu vou falar quando já está acontecendo muitas vezes seguidas, né? Mas o mais natural é você procurar. E cadê aquele vídeo, Davi? E esse outro? Por que você tirou? Cara, só se eu fosse, né, um completo idiota, se eu ficasse tirando os meus próprios vídeos por livre e espontânea vontade. Os vídeos vão sendo classificados, né, como discurso de ódio, como ataques, isso e aquilo, né? E você é obrigado a tirar, até para deixar o canal limpo. A permanência desses vídeos é prejudicial. E a grande verdade, né, eu acredito que vocês conseguiram compreender. Eles vão jogando essas bandeiras, né, colocando essas máscaras, as pessoas veem as máscaras e dizem, é isso mesmo, isso é o certo, isso é o correto, né? E sempre demonizando, a própria história está sendo reescrita o tempo todo. Você vê, por exemplo, filmes de época, quando você vê eles sendo lançados agora, até começa bem, né? Eles começam uma série de época, aí você vê certos costumes já mudados, né? Bem diferente do que realmente era. Você vê o que? Mulheres arrogantes, dando resposta em homens, não querendo ser dona de casa, quando na verdade era o contrário, era um grande sonho naquela época. E eles vão fazer um filme de época, deveria retratar isso, né? Eu assisti, se eu não me engano, é 11 Homens e um Segredo. Se você ver a primeira versão, que eu acho que é de 70, um pouquinho antes, tem a moça lá, ela só faz contratar mesmo, né? E nem ela que contrata. É o vilarejo inteiro, é isso mesmo. Já na nova versão, acho que de 2005, por aí, de 11 Homens e um Segredo, aí já a mulher contrata, né, para vingar o marido dela falecido, e ela participa lá do tiroteio, ela dando tiro e não sei quem, não sei o que. Quer dizer, aquilo não acontecia no faroeste, o filme é de época, ele retrata aquela época do faroeste, não tinha isso. Então esse tipo de coisa vai entrando na cabeça do mais jovem para que ele pense, olha, sempre foi assim. Não me diga que não foi, porque eu vi no filme. Vai se reescrevendo a história. O emburrecimento da população, né, já está chegando aí, segundo os cálculos dos próprios cientistas, vai chegar a época de que a pessoa não vai reconhecer mais as letras, né? Ela vai ter que falar ali para o negócio explicar. E já tem isso hoje, né? Você vê que tem um comando de voz, você fala, né? E as pessoas, aliás, a máquina ali, né, procura o que você quer, para você não ter que digitar. Mas na verdade isso, a futura geração, ela não vai saber mais escrever. A gente inclusive fez um vídeo do Idiocracia, né? Também tá lá no nosso vídeo. A gente fez a análise desse filme no nosso vídeo, tá lá no canal 1. Porque é exatamente isso, a população está totalmente emburrecida, né, com o cérebro travado, que aí diminuiu, porque as pessoas não exercitam a mente, ficam sempre daquelas coisas repetitivas. Não é que não nasceu ninguém mais com capacidade, nasceu, só que se você não exercita a sua inteligência, você vai ficar assim, né? E é o que acontece ali. E aí, resumindo tudo, meus irmãos,
cada vez mais pessoas descem ao invés de subir. E a grande verdade, e eu não tenho dúvida que esse filme Nefasto, em português, tem para você achar e baixar, assistir ele, Nefasto, certo? Se você tá Nefários, vai aparecer em inglês, Nefasto em português. O que ele fala ali é a grande verdade. O vencedor e o perdedor não é o rico, não é o pobre, é aquele que sobe. Esse é o vencedor. É por isso que ele diz, na hora que falece, aí saberemos quem é o vencedor e quem é o perdedor. E hoje tem muito mais perdedores, muito mais gente descendo do que subindo. Até a história, né, do inferno hoje também é debatida entre os próprios cristãos. Não existe inferno. Deus é muito bom para criar um inferno. E eu digo que se Deus não tivesse criado o inferno, ele seria muito injusto. Porque tem pessoas que já cometeram tantos crimes que já passaram a condição humana, certo? A vida dela não paga a quantidade de crimes que ela fez. Por mais que se pense, para punir vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos colocar na lei. Nada que você fizer com a pessoa vai justificar. Por exemplo, vamos dizer que eu ceife a vida de uma criança. Qualquer coisa que você faça comigo, meu irmão, não vai pagar aquela vida. Porque eu impedi que uma criança passe por tudo que eu passei, sabe? Que ela tenha uma esposa, que ela tenha filhos, que ela viva a vida dela, que ela brinque, que ela ria. Eu impedi isso aí. Eu já tive isso. Mesmo que você coloque na lei, né? Que se eu fiz a punição para mim é ceifar da pior maneira, eu já fiz, meu irmão. Eu já passei por todas essas coisas boas. Meu fim vai ser só uma agonia rápida ali. Então, com isso a gente tem noção, né, que é preciso realmente existir um inferno, porque tem pessoas que transpassaram muito a condição humana com tanta maldade. Então, falece muitas vezes até numa cama quentinha, né, rodeado de tantas homenagens. A gente vê os políticos, meus irmãos, não vamos ser hipócritas, né? O que você vê? Hino nacional, bandeira por cima do caixão, pessoas aplaudindo, prestando homenagem, sabendo ali, mesmo que por trás, né, sai, isso era um ladrão, isso era um bandido, né? É o mais que a gente vê. Mas a história vai lembrar-se do cara como? Um grande homem brasileiro. Vai lembrar assim, um grande homem. Vai estar lá. Quando outras pessoas, como nós agora, que muitas vezes não presenciamos isso, mas a gente pesquisa, como foi que fulano faleceu? Aí vê lá, né? Aí tem lá algumas imagens antigas e tal. A gente vai ver aquilo, a gente não vai saber o que as pessoas falavam, a gente simplesmente supõe, né? Mas nós não temos certeza. Então fica a versão oficial. É o que muitas matérias da mídia hoje faz também, né? Fica a versão oficial ali. Você que está vivendo na época, você diz, poxa, velho, não foi assim. Mas aí o teu filho depois vai ler essa matéria daqui a muitos anos, vai dizer, olha como é que foi. E vai virar verdade. É por isso que uma mentira repetida muitas vezes, ela vira uma verdade. Então, meus irmãos, é isso, né? Eu espero que você tenha entendido. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, entenda, né, a dificuldade para se fazer esse tipo de vídeo, né? E ajude o canal a permanecer no ar. Compartilhando, se puder se tornar um membro. Nos siga nas outras redes sociais, muito conteúdo exclusivo vai sair por lá. Eu tô meio parado esse final de ano, mas vai sair muita coisa, tanto no Telegram como no Instagram, principalmente os vídeos deletados daqui, certo, meus irmãos? Então fica aí, né? A Xuxa deixa claro que o Deus dela não é o bíblico, né? Só que ela tenta ali ainda insinuar que a nossa interpretação é que está errada, né? O mundo inteiro está errado, só ela que está certa. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!